Fala, meus amores. Vamos lá? Uma coisa muito importante também é a gente saber a localização geográfico-didática dos reinos bárbaro-germânicos. E nessa localização geográfico-didática, a gente ressaltar as principais características desses reinos bárbaro-germânicos, quanto tempo cada reino durou, o que é aquilo que mais cai no vestibular, tá bom? Aí eu fiz vários mapinhas, colocando bem didaticamente com relação a cada povo, tá bom? Vamos começar aqui com relação aos reinos, ao reino viking, pode ser? Vocês me autorizam, por favor, meus lindos? Combinado? Então tá bom. Ó, falei errado, dos reinos dos anglo-saxões. Giga, mas quem que habitava primeiramente essa região? Essa região dos anglo-saxões, aqui em cima, onde eu passei o grifa-texto amarelo, tá vendo? Aqui onde eu passei o grifa-texto amarelo? Tô, Giga, obrigado. Então tá bom. É aqui onde eu passei o grifa-texto amarelo, beleza? Quem que habitava antes essa região? Os bretões moravam aqui já. Tá meio ruim, né? Os bretões moravam aqui, tá bom? Giga, o Império Romano do Oriente, eu fiquei sabendo que ele era um puta império. Ele chegou até aqui nos anglo-saxões, até aqui nos povos bretões, chegaram sim. Tanto é que os bretões foram romanizados. Eles foram romanizados, tá bom? Atualmente, esse território é o que? É a Inglaterra. Aqui em cima do mapa, ó. Aqui em cima do mapa. É a Inglaterra. Perfeito? E a partir de 450 depois de Cristo até 1035, esse território bretão, ele foi invadido pelos povos bárbaros germânicos. Quais povos bárbaros germânicos? Os povos anglo e saxões. Perfeito, tá bom? E durou muito tempo esse reino anglo-saxão. Tá bom? Perfeito? Gui, por que ele acaba em 1035? Do século... Aqui, ó, onde eu tô passando aqui, ó. Onde tá pretinho. Do século IX até o século XI, esse território anglo-saxão foi acometido por várias invasões vikings. Gui, eu já assisti o seriado Vikings, então eu sei tudo disso. Então tá bom. Calma aí. Então, do século IX ao século XI, eles foram invadidos sucessivamente por esses vikings. Quem eram os vikings, Giga? São aqueles grandes navegantes, muito habilidosos com as navegações que eles tinham. E eles invadiram, e em 1035 o reino anglo-saxão acaba. O que pode cair no vestibular com relação a esses vikings? Os vikings, se você estudar com base na historiografia, eles não usavam aqueles chifres que a gente vê nas séries, no Netflix. Não usavam aqueles chifres. Então, toma cuidado. Se cair uma questão no vestibular e aparecer um viking com chifre, não vai cair, né? Porque tá errado. Na historiografia, eles não usavam aqueles chifres feios lá. Tá bom? Então, beleza. A gente acabou de definir sobre os anglo-saxões, esse povo bárbaro germânico. Tá bom? Vamos falar de quem agora? Dos burgúndios. Giga, quanto tempo durou o reino dos burgúndios? Esse povo bárbaro. Lembrando que um povo bárbaro é aquele povo que... Alguém lembra? Aquele não romano, exatamente. Então, quanto que durou? Foi de 443 a 534 depois de Cristo. Período breve da história, exatamente. Tá bom? Aqui em cima, gente, eu tô passando aqui, tá bom? E os burgúndios, no começo, lá em 460, 450, eles se aliaram aos romanos. Vocês acreditam que eles se aliaram ao Império Romano do Ocidente? Aí o Império Romano do Ocidente caiu e eles se fuderam, né? Desculpa o palavreado.
Com isso, eles foram se enfraquecendo e tudo mais. E os francos, aqui os francos, invadiram o território dos burgúndios e tomaram para eles o território. E aí acabou em 534, o reino dos burgúndios. Um reino bárbaro germânico. Perfeito? Giga, e o reino dos vândalos? Como é que era a situação lá? Pode deixar que eu te explico. Aqui, ó. O reino dos vândalos, ele começou em 429 até 534. Um reino de pequena duração. O que já caiu no vestibular sobre o reino dos vândalos, Giga, que é um reino bárbaro germânico? Genserico foi um dos reis dos vândalos, saqueou Roma em 455. Aqui, ó. Escrevi aqui para você. Tá bom? Bem no finzinho do Império Romano, o reino dos vândalos, os vândalos invadiram, saquearam Roma em 555. Depois disso, o que aconteceu com os vândalos que eles deixaram de existir? Eles foram conquistados pelo Império Romano do Oriente. Aqui, gente, o Império Romano do Oriente, onde estou fazendo a setinha, ó. Tá bom? Então, eles foram conquistados por Constantinopla, tá bom? Pelo grande Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, que a gente estudou muito até agora. Tá dando para entender tudo, gente? Espero que tá dando, tá? E o reino, Giga, dos visigodos. Qual que é a capital do reino dos visigodos aqui na Península Ibérica? A capital se chama Toledo. O reino dos visigodos durou de 419 a 711 depois de Cristo. Tá bom? O reino dos visigodos, por estar em uma região de intenso processo cristão, eles passaram por um processo de cristianização do povo visigodo, um povo bárbaro germânico, tá bom? Os muçulmanos que derrotaram ele, por isso que ele deixou de existir, tá bom? Qual que é essa localização aqui, Giga, do território visigodo? Península Ibérica, se cair no vestibular. Isso aqui é a Península Ibérica, tá bom? E o mais importante de tudo isso dos visigodos é saber que eles sucumbiram, eles deixaram de existir devido às invasões árabes muçulmanas, devido às invasões islâmicas. Tanto é que a próxima matéria qual que é? Império Árabe Muçulmano. Você entendeu o quão é didático? A gente acabou de falar que deixou de existir o reino dos visigodos para começar a existir o Império Muçulmânico. Lógico, eles invadiram essa região. Tá bom? Beleza. O que mais, Giga? Os ostrogodos também, que cai muito no vestibular. A gente pode falar deles também. Deixa eu colocar aqui. Perfeito. Os ostrogodos, aqui ó, em amarelinho, eu escrevi todas as características deles em roxinho, tá bom? Primeiramente, eles foram aliados do Império Bizantino, os ostrogodos. Lembra muito bem disso, tá bom? Eles derrotaram os hunos, que é outro povo bárbaro. Qual que é a capital do reino dos ostrogodos? Ravenna, aqui ó, aqui bem em cima da Península Ibérica. O reino dos ostrogodos durou de 493 a 553, tá bom? Eles fizeram também uma política de conciliação com os romanos. Então, tinha os ostrogodos, que é um povo bárbaro germânico. Uma grande diferença de todos os povos, eles se conciliaram com a população local, com os romanos, tá bom? Sob o comando de Teodorico, eles derrotam os Érulos. Os Érulos eles derrubaram o último imperador romano. Mas o que mais cai dos ostrogodos é saber que, primeiramente, eles eram aliados do Império Bizantino. Mas depois, com a invasão mas depois, em 553, depois de Cristo,
eles sucumbem devido à invasão bizantina. Então, primeiramente, eles eram aliados do Império Bizantino e depois o Império Bizantino os invadem e acabam com tudo. E depois os lombardos invadem também, em 568. Perfeito, gente? Gente, aqui na descrição do vídeo tem uma lista de exercícios que vocês devem fazer, tá bom? Por favor, muito obrigado.